Fala aí, galera, que vai fazer a prova da Unirio. Eu sou o professor Gustavo Dias, professor e coordenador do curso Prius, e a nossa dica do dia de hoje é sobre biossegurança. Esse tema ele foi muito cobrado em provas anteriores da banca da Sesgran Rio, então existe uma boa chance de ser cobrado novamente nessa prova aí para a Unirio. Eu vou falar um pouco sobre precauções por aerossóis. As precauções para aerossóis são as precauções utilizadas nos casos de doenças que são transmitidas por partículas com diâmetro menor do que 5 microns. Essas doenças são a tuberculose, o sarampo, a varicela e o herpes zoster. A gente também precisa ter uma atenção especial em relação à síndrome gripal. A gente está vivendo aí novamente uma epidemia de H1N1 e isso pode ser uma coisa cobrada aí nessa prova. A síndrome gripal, a síndrome respiratória aguda grave, ela pode ser provocada pela influenza A, pelo H1N1, e nesse caso dos pacientes que tenham suspeita de síndrome gripal por H1N1, também recomenda-se a aplicação de precauções para aerosóis, embora a gripe comum, influenza, seja apenas a precaução por gotícula, mas nesse caso especificamente de influenza A, a gente também tem a recomendação da utilização de precaução para aerosóis. E aí, para quem não lembra, precaução para aerossol é aquela precaução em que a gente utiliza, além das precauções padrão, nós utilizamos as máscaras específicas, que são a máscara N95, que é a máscara que tem um padrão chamado padrão NIOSH, é um padrão americano que garante 95% de eficiência para filtrar as partículas de aerossol. E no Brasil a Anvisa recomenda a máscara PFF2, que é uma máscara que tem uma eficiência semelhante à N95, é uma máscara que garante 94% de proteção de eficiência para partículas de aerossol. Um detalhe interessante é que, embora exista a recomendação de isolamento respiratório para esses pacientes, caso não haja possibilidade de isolamento respiratório, a Anvisa recomenda o coorte respiratório. O que seria o coorte respiratório? É uma estratégia em que nós separamos os pacientes que possuam a mesma doença em um quarto único, em uma enfermaria única. Portanto, é possível separar pacientes portadores de tuberculose, de sarampo, de varicela, herpes zoster disseminado, que seriam pacientes que deveriam ficar em isolamento respiratório. Esses pacientes eles podem ser agrupados em um quarto privativo único ou uma enfermaria com esses pacientes que tenham a mesma doença transmitida por aerossol. Uma exceção seria o caso de tuberculose multiresistente. Nesse caso, esse paciente não poderia ficar com outros pacientes. Então é importante ficar atento a esses detalhes dessa precaução para aerossóis, porque existe uma boa chance disso aí cair na prova. Beleza? Por hoje é só. Fiquem com Deus, bons estudos a todos. Grande abraço.